Já vai, já vai, já vai. Aí pronto, aí o que é que a religião faz? Religião é pura ilusão. É igual que o professor fala. Né, professor? É pura ilusão, é pura superstição. Tá vendo? Prende o gado, é pra prender o gado. É pra lhe torar na emenda. É. Pra deixar você só de tanga. É. Pra tirar seu dinheiro, pra tirar sua paz, pra tirar tudo de você. É? Bom dia! Hoje são 8 de março de 2020, domingo, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Hoje, 8 de março, é o Dia Internacional da Mulher. Veja que coisa maravilhosa. Dia Internacional da Mulher. Parabéns às mulheres do planeta Terra. Parabéns às mulheres do planeta Terra. Infelizmente, esse parabéns a todas as mulheres é apenas uma utopia. Por quê? Porque ainda, lamentavelmente, em muitos lugares da Terra, em alguns continentes, em muitos países, a mulher ainda é vista como um ser inferior, como um acessório do homem, como uma escrava, sem direitos, sem liberdade, sem respeito, sem devoção alguma, lamentavelmente. Mas aqui no Brasil, a situação da mulher hoje é simplesmente maravilhosa. A Constituição da República Federativa do Brasil coloca a mulher em posição de igualdade em direitos e obrigações com o macho, o homem. E isso aí você vê muito em países democráticos. Lamentavelmente, ainda hoje, repito, inúmeros países, a mulher sofre tremendamente. Um exemplo, na Arábia Saudita ainda. Veja que vergonha. Quanto mais um país se aproxima, está preso, por exemplo, à religião, teocracia, veja bem, quando um país está preso à teocracia, coloca ali leis que regem as pessoas, o comportamento das pessoas, leis religiosas, a mulher sofre mais ali. Veja bem, a mulher sofre mais em países teocráticos. E é o que vemos ali, não é? Muitos aí no Oriente Médio. Muito bem, então hoje é o Dia Internacional da Mulher. Parabéns às mulheres. Se as mulheres de hoje, do planeta Terra, vivessem ali há 2 séculos antes, elas teriam um mundo muito mais selvagem para elas, muito mais desrespeitoso para elas. E isso está na história da civilização humana. No mundo antigo, a mulher era vista como um mero objeto, uma res, uma coisa, que podia até ser vendida em praça pública. Hoje, a situação da mulher é outra, principalmente aí no mundo ocidental, muito melhor ainda do que a situação das mulheres no mundo oriental, Oriente Médio, e por aí vai. Muito bem, então parabéns aí a você, mulher, que está assistindo a esse vídeo nesse momento. Parabéns a você, apesar de muitos problemas que as mulheres ainda sofrem, até mesmo aqui no Brasil, né, nos dias de hoje. Mas como o mundo hoje é muito melhor do que o mundo antigo. Parabenizar as mulheres, eu gostaria de oferecer a cada mulher, só que isso é impossível, mas eu gostaria de fornecer a cada mulher um livro do brasileiro médico
especialista em reprodução sexual, o obstetra Malcolm Montgomery. Este livro aqui é simplesmente fantástico. Todas as mulheres deveriam lê-lo. O título: Mulher, o Negro do Mundo. Mulher, o Negro do Mundo. Especialista em sexualidade, o Malcolm Montgomery. Ele é médico, ginecologista e obstetra com especialização em sexualidade e reprodução humana. E aí fez cursos de graduação nos Estados Unidos, formou-se em medicina psicossomática no Instituto de Psicossomática de São Paulo. Ele aí é professor universitário de ginecologia e obstetrícia da Faculdade de Medicina do ABC, São Paulo. E ele tem vários livros publicados aí, o Malcolm Montgomery. Muito bem, neste livro aqui, Mulher, o Negro do Mundo, Mulher, o Negro do Mundo, uma visão científica e humana do universo feminino. Então, se você puder adquirir este livro aqui, mulher, compre-o, compre-o. Neste livro, o Malcolm Montgomery, ele mostra alguns casos, ele aí atendendo a mulheres, pacientes, mostrando alguns problemas ali. Claro, sem colocar o nome da pessoa, o nome verídico, não é? Usando aí um pseudônimo. Então ele aqui conta vários casos que ele atendeu lá em seu consultório. Sexualidade e de reprodução humana. É um livro maravilhoso. E aqui, em alguns trechos, o próprio médico, ele mostra aqui o que era a mulher, e até hoje, né, mas com mais ênfase, o que era a mulher no mundo antigo. Então, na página 26, ele explica por que o título aqui do livro, ó, Mulher, o Negro do Mundo. Ele explica aqui por que colocou esse título em seu livro. Ele diz assim: escolhi o nome Mulher, o Negro do Mundo, porque acredito que as mulheres e os negros são ainda perseguidos por uma sociedade patriarcal, autoritária e racista. E mais à frente, na página 49 de seu livro, mais uma vez, o Malcolm Montgomery, sobre o mundo antigo em que a mulher vivia, ele escreve assim, abre aspas, um passado de perseguições. Ao longo dos séculos, a história pilhou e reduziu o espaço feminino, esmagando a natureza intuitiva da mulher. Reproduzimos isso sempre que lhe viramos as costas, sem alcançar a simbologia dos seus sintomas. Ela, a mulher, é relegada às regiões mais pobres da psique e aos espaços mais reclusos do seu corpo. As terras espirituais da mulher foram saqueadas e queimadas no transcorrer da história. A Igreja Católica as afastou a partir do século XIII, porque o saber feminino era intolerável. Tratou as mulheres, a Igreja Católica Apostólica Romana, tratou as mulheres como bruxas, e centenas foram mortas em fogueiras. Tão grande era o pavor masculino diante da força da mulher. A perseguição às curadoras aumentava à medida que se solidificava o poder médico. Mas assim como a igreja, o academicismo conservador e politicamente correto não conseguiu silenciar a sexualidade mágica e pagã dos grupos minoritários. As mulheres, os negros e os gays, discriminados pela universidade branca e conservadora, reagiram brilhantemente
no fim do século, fecha aspas aí. Então você vê aqui que o Malcolm Montgomery, médico, especialista em sexualidade, em reprodução humana, ele mostra aí o que todo mundo sabe, que no mundo antigo a mulher sofria muito. No mundo antigo a mulher sofria muito. Até aqui no Brasil, no início ali, no Brasil colônia e no Brasil imperial, a situação da mulher brasileira só veio a melhorar no Brasil República a partir de 1889. Então antes a mulher sofria muito aqui no Brasil. Imagine no mundo antigo. Imagine no mundo antigo. E aqui, para terminar, o Malcolm Montgomery, mais uma vez, escreve na página 93. Ele diz assim: a cultura cristã apresenta a maternidade como prêmio de bom comportamento e a infertilidade como castigo aos pecadores. Fecha aspas aí. Isso é uma verdade que você vê na cultura cristã, na doutrina cristã. Uma mulher que vem a parir, isso aí é como se fosse uma dádiva do Deus hebreu. Já uma mulher infértil, ela é vista aí como se fosse culpada pela sua infertilidade. E isso é visto como um castigo do Deus hebreu. E isso está na Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse. Então isso aqui, gente, é um livro maravilhoso. Você, mulher, compre este livro, compre, procure-o. Malcolm Montgomery, Mulher, o Negro do Mundo. Muito bem, então veja aqui, como eu sou um ateu, e eu gosto aqui de mostrar as mazelas das religiões, então vou trazer aqui mais um historiador, aqui um historiador. Vou trazer um historiador aqui, um casal que fez muito sucesso, e o casal já morreu. Esse casal os dois eram os melhores, para mim, os melhores historiadores que eu já vi. Os melhores livros de história estão aqui com eles. Infelizmente eu tenho apenas dois. E aqui um deles, A História da Civilização. A História da Civilização. A Idade da Fé. Este volume aqui, ó, o 4º volume. Aqui está o livro, ó, maravilhoso. História da Civilização. O casal aqui é o Will Durant. Aqui está o casal, a foto deles, ó. Já morreram. Este livro aqui é apenas parte de uma grande coleção, como aqui está. Não sei se você vai ler aí, ó. Como aqui está, ó. Então, vários livros aqui deles aqui, ó. Nossa Herança Oriental, Nossa Herança Clássica, César e Cristo. Este livro aqui, o terceiro, César e Cristo, eu tenho aqui em casa comigo. Tenho 2 livros do Will Durant. Aí vem A Idade da Fé, que é o 2º livro, ó. Aqui está, ó. A Idade da Fé. Então eu tenho A Idade da Fé e César e Cristo. E aí continua. Outro livro aqui, o 5º, A Renascença. Não tenho também, não tenho esse aí. A Reforma também não. Começa a Idade da Razão também não encontrei, procurei. A Era de Luís XIV, a Era de Voltaire, Rousseau e a Revolução e a Era de Napoleão. Então, olha, este livro aqui de história, para mim, é o que eu digo. Este casal aqui, fantástico, viu? Li 2 livros deles, né? Este aqui e o César e Cristo. Fantástico. Então aqui, na Idade da Fé, neste livro maravilhoso, na página, deixa eu ver aqui, marquei aqui, na página, deixa eu ver aqui, pronto, na página 343, vou ler aqui um pouquinho. Ele mostra aqui, o historiador, o que era
a posição da mulher no mundo da Bíblia e ali na civilização judaica, já no Novo Testamento. Então ele mostra aqui como era a posição da mulher naquele mundo. E veja, você aí que é mulher, que está assistindo a esse vídeo, e veja como você hoje mora num mundo maravilhoso, aqui no Brasil, século 21. Então, você é uma privilegiada, porque se você vivesse na época da Bíblia, sua vida seria completamente ali diferente. Você seria considerada quase um mero objeto. Então, aqui o historiador, ele vai descrever o quadro social, um pouquinho eu vou ler aqui, para que você tenha ideia. Então veja como era a posição social da mulher na época da Bíblia. Na página 343, ele escreve assim, veja aí. A posição da mulher era legalmente baixa, porém moralmente elevada. Como Platão, o judeu agradecia a Deus por não ter nascido mulher. E a mulher replicava humildemente. A mulher dizia: agradeça a Deus por ter sido feita de acordo com a sua vontade. Na sinagoga, as mulheres ocupavam um lugar separado na galeria ou atrás dos homens, um tosco cumprimento a seus encantos perturbadores. E elas não podiam ser contadas na formação do quórum. As canções em louvor da beleza feminina eram consideradas indecorosas, embora o Talmud as admitisse. O flerte, se é que havia, era feito por correspondência. A conversação pública entre os dois sexos, mesmo entre marido e mulher, estava proibida pelos rabinos. A dança era permitida, porém somente de mulher com mulher e de homem com homem. Enquanto o marido era, por lei, o único herdeiro de sua mulher, a viúva, que era mulher, a viúva, não herdava do marido. Quando este morria, ela recebia o equivalente do dote e a doação pré-nupcial. De resto, seus filhos, os herdeiros naturais, deviam sustentá-la decentemente. As filhas herdavam apenas na ausência de filhos. Por outro lado, elas tinham de depender da afeição dos irmãos, que raras vezes faltava. As meninas não eram enviadas à escola. No seu caso, mesmo uma ruptura rudimentar era considerada especialmente perigosa. Todavia, elas tinham permissão para estudar em particular. Ouvimos falar de várias mulheres que pronunciavam conferências públicas sobre a lei, embora às vezes a conferencista se ocultasse do auditório. E continua: a despeito de todas as desvantagens físicas e legais, a mulher judaica digna recebia depois do casamento todas as honras e dedicação. Fecha aspas aí. Então você vê um quadro aqui rápido do que era a vida da mulher no mundo da Bíblia. Isso aí já no Novo Testamento. E no Velho Testamento, que não é velho para os judeus, ali ainda era pior, por causa aí das épocas, né? Então, quanto mais antigo aí o tempo, né, a época mais antiga, pior a situação da mulher. Então você vê que a mulher evoluiu. A posição da mulher social, hoje, no país, no mundo ocidental, é simplesmente aí maravilhosa, não é? Muito bem. Então é isso. Vou mostrar agora um livro aqui de uma grande teóloga, e ela foi católica, ela abandonou a Igreja Católica. Uma das maiores teólogas do mundo, chamada aqui de Uta Hank Heinemann, com seu livro aqui, Eunucos pelo Reino de Deus.
Mulheres, Sexualidade e a Igreja Católica. Uta Hank Heinemann. Quem estuda sobre religião, este livro aqui é indispensável. Uma das maiores teólogas do mundo. Muito bem, neste livro aqui, de Uta Hank Heinemann, ela mostra a visão pessimista da doutrina cristã católica sobre a mulher, sobre o sexo. É um livro fantástico. E aqui, só para você ter uma ideia, ela fala um pouquinho aqui sobre o Santo Agostinho e o São Tomás de Aquino. O Agostinho e o Tomás de Aquino foram teólogos cristãos fervorosos e eles montaram grande parte da doutrina cristã da Igreja Católica Apostólica Romana. Daí essa desgraça todinha na igreja. Então, o Santo Agostinho e o São Tomás de Aquino, a visão que eles tinham sobre sexo e mulher eram visões terríveis. Uma mulher que conhece os livros de Santo Agostinho, ela vai odiar o Santo Agostinho. Uma mulher também que conhece os livros de São Tomás de Aquino, e, por exemplo, a Suma dele teológica, uma mulher que conhece os livros, os textos de Tomás de Aquino, essa mulher vai odiar o Tomás de Aquino, porque eles tinham uma visão pessimista sobre a mulher e sobre o sexo. A Uta Hank Heinemann, em seu livro aqui maravilhoso, só para você entender aí, futuramente eu vou aqui explicar isso aqui, mostrar textos de Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. Repito, os cristãos católicos apostólicos romanos adoram o Santo Agostinho e o São Tomás de Aquino, e as ideias deles eram terríveis. Então, em relação ao Santo Agostinho, a Uta Hank Heinemann, repito, uma das maiores teólogas do mundo, ela diz assim na página 88, abre aspas, o homem que fundiu o cristianismo com o ódio ao sexo e ao prazer, numa unidade sistemática, foi o maior dos padres da igreja, Santo Agostinho. E ela continua dizendo aqui abaixo, como muitos outros neuróticos, ela diz aqui que o Santo Agostinho era um homem neurótico, porque tinha ódio em relação às mulheres e ao sexo. Então ela diz, como muitos outros neuróticos, ele, isto é, o Santo Agostinho, ele separa de forma radical o amor da sexualidade, diz ela aí. Muito bem. E mais à frente, eu vou dar aqui um pulo, mais à frente, a Uta Hank Heinemann começa a falar aqui sobre também o Tomás de Aquino, que é um dos formadores da teologia católica. Então ela diz assim em relação ao Tomás de Aquino, abre aspas, a mulher, portanto, veja a visão do Tomás de Aquino sobre a mulher. A mulher, portanto, é um produto da poluição ambiental, um aborto. Em seu estilo caracteristicamente filosófico e abstrato, em vez de ecológico ou descritivo, Tomás de Aquino diz que as mulheres não correspondem à primeira intenção da natureza, a qual visa a perfeição, que pertence somente aos homens, ao macho, mas há uma segunda intenção da natureza, que são as coisas tais como decaimento, deformidade e fraqueza da velhice. Então o Tomás de Aquino via o macho, o homem no mundo dele, como, no mundo patriarcal, como ali o símbolo da perfeição, e a mulher a marca da imperfeição, a visão de Tomás de Aquino em relação à mulher. E continua aqui a Uta Hank Heinemann.
sobre o pensamento de Tomás de Aquino acerca das mulheres. Diz ele, as mulheres, diz ela aqui, as mulheres têm menos vigor físico e intelectual do que os homens. Aí aqui a palavra do Tomás de Aquino. Os homens têm uma razão mais perfeita e uma virtude mais forte do que as mulheres, em sua suma contra os gentios. Ela analisa aqui. E continua o Tomás de Aquino. Em decorrência da deficiência em sua capacidade de raciocínio, ele dizia que a mulher não tinha capacidade de raciocínio. O Tomás de Aquino, um dos homens que fundou a doutrina cristã católica apostólica romana. Então ele diz, em decorrência da deficiência em sua capacidade de raciocínio, que também é evidente em crianças e em doentes mentais, não é permitido às mulheres servirem de testemunhas em assuntos testamentários, na sua Suma Teológica número 2. Então você vê aqui a visão negativa e errônea de dois teólogos que formaram a doutrina cristã católica, o Santo Agostinho e o Tomás de Aquino. E continua aqui a teóloga dizendo sobre o Tomás de Aquino. Como criatura deficiente, isto é, a mulher, como criatura deficiente, ainda de algum modo no nível da criança, a mulher é capaz de conceber filhos, mas não de educá-los. O treinamento intelectual das crianças só pode advir do pai, já que ele é o líder intelectual. Então é o que eu digo, gente, é o que eu digo aqui. Para terminar o vídeo, é o que eu digo aqui. O Santo Agostinho e o Tomás de Aquino foram os dois homens fortes que criaram a doutrina cristã católica apostólica romana. Os cristãos católicos adoram o Santo Agostinho e o Tomás de Aquino. Eles tinham uma visão completamente deturpada de justiça. Eles tinham uma visão errônea sobre o amor, sobre a sexualidade e sobre a mulher. Santo Agostinho e Tomás de Aquino viam a mulher como uma criação do demônio, culpando a mulher na lenda de Adão e Eva, e que vou explicar isso depois. Então, Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, se alguém lê-los, se uma mulher chegar a ler os dois, essa mulher vai odiar os dois, porque eles tinham ódio à mulher. Portanto, aí, mais um vídeo e muito obrigado.